Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, Estamentos, as três ordens. Vamos conhecer um pouco agora sobre a formação da sociedade medieval ou feudal, durante a sociedade feudal. Embarque nessa aventura, vamos juntos? Eu vou apresentar para vocês o objetivo desta aula. Analisar as três ordens da sociedade medieval. Galerinha do sexto ano. Agora vocês vão ser os historiadores desta aula. Queria que vocês me ajudassem a analisar esta imagem, famosíssima inclusive, e é da época. E vocês conseguiriam reconhecer quem é quem nessa imagem? Ela representa inclusive essas três ordens feudais. Se vocês conseguirem identificar quem são eles, vocês mataram a charada da aula. Quem seria esse primeiro sujeito aqui? Ah, professor, não sei, viu? O segundo, do meio. Ah, professor, aí tá mais fácil. Um capacete, tá segurando um escudo. O que ele é? Jogador de pôquer? Não, professor. Professor, eu tô para dizer que ele é um cavaleiro, né? Aê! Então ele é um guerreiro, gente? E sim, professor, sim. E o terceiro, o que seria aquele cara com uma cueca na cabeça? Meu Deus, professor, o que é aquilo? Professor, eu não sei não, viu? Mas o que ele tem na mão? Olha, professor, eu não sei, tá parecendo uma pá. Ele deve ser um furador de poço, professor. Não, gente do céu, eu vou parar com isso. Gente, o que será que ele representa com essa ferramenta aqui? Que ele está ligado a qual tipo de atividade econômica? Vamos lá? Na atualidade, temos vários grupos sociais. No período medieval, basicamente, só haviam 3 grupos, ou melhor, estamentos. Aliás, deixa eu já matar essa charada. Por que estamento social? Não tinha mobilidade. Nasceu na linha dos trabalhadores, né? Sempre seria um trabalhador. Nasceu nobre, estaria garantido o status e o estamento dele de nobreza. Ué, professor, mas e o clero? Como é que fazia? A própria nobreza formava esse estamento. Nem toda a nobreza era voltada para a guerra. Tinha o primogênito, que herdava, inclusive, o senhorio. Já os outros nobres podiam ser guerreiros. Mas e aquele, o franzino ali, o duque Francisco, o bicho era bom, cara. Era bom para rezar, mas não era bom para guerra. Como é que faz com o duque Francisco ali? O cara é meio magrinho, 1,60 m, sabe? Não cabia a armadura, gente. Ele botava o capacete, quando ele via, não conseguia enxergar nada, gente. Ficava muito louco em cima do cavalo. Ele não conseguia nem cavalgar, porque ele não alcançava ali a sela do cavalo. Quando ele erguia a espada, ou ele erguia a espada, ou ele caía a armadura. Como é que fazia com um cara desse, gente? Ele não tinha habilidades para a guerra. Não era um cara voltado. Não teve o biotipo, não teve sorte para ir para a guerra. Como que faz? Reza. Era uma maneira para se garantir, inclusive, um status social. Para o trabalho, nobres não vão. Isso fica bem claro nesta aula, ok? Brincadeiras à parte com o nosso amigo Duque aí, mas só para vocês entenderem que nem todos nasceram para a guerra, beleza? Eu, inclusive, estaria perdido, gente. Meu Deus. E aí? Como convencionaram chamar vários medievalistas, que seriam historiadores, enfim, especialistas na Idade Média. Você sabe o que significa grupo social? Aqui você tem um vitral da Catedral de Chartres, um ofício medieval de ferreiro. Então ele é um trabalhador, né? Ele não é um nobre, também não está rezando. Agora está bem claro para vocês. Primeiro, é um monge, né? Está ali apontando ali o dedo. Segundo, é um guerreiro. E o terceiro, um camponês. Grupo social é uma forma básica de associação humana que se considera a partir do estabelecimento de tradições morais entre seus indivíduos. O grupo social existe através da interação entre esses participantes. Aqui você tem um grupo de jovens interagindo. É um grupo social. Veja essa notícia, nos dias atuais. Empreendedor constrói castelo medieval em São Roque para funcionar como espaço de eventos. Muito comum, inclusive no Paraná, conheci várias regiões, pontos turísticos, inclusive, que fizeram
representações, né, construíram edifícios semelhantes ao castelo, mas são espaços de eventos, de festas e tudo mais. Mas é legal, pô, bacana. As construções medievais e a sociedade medieval sempre aguçaram nossa curiosidade. Veja a notícia acima, que eu acabei de ler, né? Construir nos dias de hoje um castelo no estilo medieval. Na sua opinião, galerinha do sexto ano, por que nos dias atuais as pessoas ainda se interessam pelo período medieval? Pô, tem aquela pegada romântica, pô, aquela coisa guerreira, né? Tem aquela coisa meio de você vai lutar ali em nome pela mão da princesa, aquela aventura, né? Aquelas aventuras. A literatura também ajuda muito, né? Traz muitas aventuras do período medievalesco. Pô, é bacana, é legal. Isso aguça a nossa curiosidade. Acredito eu que seja, pelo menos eu, né? Pô, adoro aqueles filmes. O cinema, quando explora, né, aquelas batalhas, aquelas campeonatos de justa. E, curiosamente, existem algumas possibilidades cinematográficas, a gente chama de licença poética, tipo assim, o que é licença poética, professor? Aquilo que é impossível de acontecer. Mas tive a oportunidade de assistir um filme, inclusive, que o cara não era nobre, também não era clero. E ele, pô, por uma sorte como diz o outro, do destino, morreu ali o seu senhor, que era um guerreiro, e ele estava num campeonato de justa. Aquele campeonato que dois guerreiros, né, montados a cavalo com as suas lanças, com a ponta de punho, tentam derrubar e o outro oponente, que está também a cavalo. No meio tem um tronco, né, então eles vão ao encontro um do outro, ou melhor, de encontro ao outro, né? E ele, por ser um servo, não era um nobre, ele acabou se passando por ele para participar desse campeonato. Ficou muito bom e é super divertida a brincadeira. Licença poética. Na realidade seria praticamente impossível, ou iria inclusive ser executado esse menino se ele se passasse por um nobre. Porque é muito claro, na Idade Média, os estamentos. A sociedade feudal estava pautada na posse da terra, o feudo. O senhorio, melhor dizendo, né? Porque feudo pode ser, né, o direito de se cobrar, inclusive, impostos. O feudo era uma cessão de direitos, se dava poder para uma pessoa. Já o senhorio é as terras, que gerava estabelecimento, laços feudais entre nobreza, clero e camponeses. Qual a importância dessas três ordens dentro da dinâmica social medieval? O que vocês acham sobre isso? A sociedade feudal, que predomina durante o período conhecido como Idade Média, se forma da desagregação, né? A queda do Império Romano do Ocidente e da formação dos reinos bárbaros, germânicos, melhor dizendo. Uma sociedade pautada em laços de fidelidade entre os homens, no trabalho camponês e no domínio do conhecimento para a igreja. Aliás, o cristianismo como fator de unificação, né? Unidade cultural entre germanos e romanos. O estudo desse período nos mostra o estabelecimento das relações de servidão que irão perdurar até a Idade Moderna e que suscita interesse até a contemporaneidade. Agora que é vocês, galerinha do sexto ano, copiem seu caderno e responda. Na atualidade, temos vários grupos sociais. Quantos grupos sociais ou estamentos haviam na Idade Média? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Bola lá corrigir essa, junto com o professor Roberto. Haviam 3 grupos sociais ou estamentos. Estamento porque não havia mobilidade social, né, gente? Na Idade Média, trabalhadores, clero e nobreza. Mais uma curiosidade, quando nós falamos em grupos sociais de classes, mais utilizado na atualidade, porque classe tem mobilidade social, já o estamento não. Fica bem claro aí. Agora no ano 1000, hein? Alta Idade Média. A sociedade da Europa Ocidental, formada basicamente por 3 ordens sociais, são os clérigos, os que oravam, chamados de oratores, nobres, que guerreavam, chamados de belatores, e os trabalhadores, que com seu serviço sustentavam a todos, eram chamados de laboratores. Aqui vocês têm uma imagem, pô, eu acho fantástica, esse desenho de 1283, são 3 monges no scriptorium. Scriptorium seria o local onde eles estudavam. Ou melhor, escritório. Essa é a origem da palavra escritório, vem de scriptorium. Mas esses 3 monges, para mim, são mais importantes ainda do que o escritório ali. São chamados de monges copistas. Gente, Johannes Gutenberg ainda não nasceu, só isso vai acontecer só no século XV, quando ele vai inventar a máquina de imprensa que vai fabricar as impressoras de livros, né, de materiais. Então, se Johannes Gutenberg ainda não inventou a máquina de impressão, ou melhor, de cópias, como que se faziam livros antes disso? Pelo menos na Idade Média, foi muito importante o papel dos monges copistas. Como vocês estão vendo nesse desenho, eles seguravam um livro que tinha que copiar, o outro livro em branco, e os monges copistas iam tentando copiar o mais autêntico possível a cópia que eles estavam fazendo. Por isso, monges copistas. E assim, clássicos da literatura, da filosofia, da história chegaram até nós. Por exemplo, eu tenho um livro chamado A República de Platão. Livro escrito lá no século 4, 5 a.C., lá na Grécia, em Atenas. Como que veio parar na minha casa? Graças a esses monges copistas. O clero era formado pelo papa, bispos, abades, monges e párocos. Eles ministravam sacramentos, como batismo, casamento, e cobravam por esses serviços. O clero, no século X, a igreja era dona de 1/3 das terras cultiváveis da Europa Ocidental cristã. Por 1/3, gente, ela é muito poderosa. Os membros do clero não podiam se casar, não deixavam herdeiros, de modo que seu patrimônio não era dividido, além de doações dos fiéis. A igreja vai então assim acumulando riquezas, se tornando a instituição da Europa medieval. Aqui vocês têm uma imagem representando a doação feita por Rema de Gurk, da Catedral de Gurk, a imagem Virgem Maria, século XIV. Vamos lá? Copista agora responda, galerinha. De acordo com o nosso estudo, quem formava o estamento clerical? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Bora lá corrigir esta. O clero era formado pelo Papa, pelos bispos, abades, monges e párocos. Eles ministravam sacramentos, como batismo, casamento, e cobravam por esses serviços. E havia também a nobreza, os belatores, os nobres, reis, duques, marqueses, condes, viscondes, barões, se ligavam uns aos outros por laços de dependência e fidelidade. A principal atividade da nobreza era a guerra, mas eu já falei inclusive sobre isso. Nem todos tinham suas habilidades voltadas para o militarismo. O que fazia daí com o nosso amigo lá? Né, que, o biotipo dele não favoreceu muito a batalha, vai para a linha do clero, né? Ele se filia, ele entra numa ordem, né? Ele opta por uma vida clerical. Está garantido o seu status e está garantido que ele não vai, né? Enfim, né? Ficar fora do sistema estamental, né? E trabalhador ele não pode ser, ele é um nobre, é difícil isso para ele. E como os nobres tinham o monopólio das armas, ofereciam proteção, em troca exigiam ser sustentados pelos camponeses. Aqui vocês estão vendo tapeçaria de Bayeux, detalhe mostrando Guilherme, o Conquistador, e seus dois meios-irmãos no século XI. A nobreza, o trabalho manual, era visto pelos homens como uma atividade indigna. Ai, se pegasse um nobre trabalhando. Era algo vergonhoso para eles. Então, um nobre e trabalho é improvável. As principais ocupações da nobreza eram a guerra, caçadas e torneios. Essas competições eram muito violentas, deixavam feridos e às vezes até mortos, mas eram também uma forma de conseguir bens materiais e deixar inclusive eles preparados para a guerra. Era um tipo de um treinamento. Ao final do torneio, o vencedor ficava com o cavalo e as armas do vencido. E haviam os laboratórios trabalhadores. A sociedade feudal, conhecida como sociedade estamental, pois a posição social do indivíduo era dada geralmente pelo nascimento, não havendo quase chance de ascensão social. O que é isso? Mobilidade. Nasceu trabalhador, iria morrer trabalhador. O trabalho na sociedade medieval europeia era realizado por servos, vilões e escravos. Servos, camponeses presos à terra por uma relação de fidelidade e proteção do senhorio, e vilões eram camponeses livres que tinham seus pedaços de terra ou trabalhavam com artesanato, e haviam também, sim, em menor grupo, mas haviam os escravizados. Servos eram trabalhadores que não tinham liberdade para deixar a terra, estavam presos, chamados servos da gleba, né? Eram responsáveis por tarefas como arar, semear, colher, erguer moradias, realizar concertos. Os vilões eram trabalhadores livres que tinham seus pequenos lotes de terra, e os escravizados havia, mas em pequeno número, como o senhor Roberto explicou. Vamos lá? Explique qual era a principal atividade na nobreza. E é para copiar no caderno aí bem caprichado, hein? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Fala lá, Cogesta. Principal atividade da nobreza, guerra, com os nobres tinham o monopólio das armas, ofereciam proteção, em troca exigiam ser sustentado pelos camponeses. Analisamos a divisão social da sociedade medieval, os estamentos, essa divisão entre quem rezava, né, o clero, quem guerreava, os nobres e quem trabalhava, mesmo os trabalhadores, ok? E toda essa organização, o clero e a nobreza detinham os benefícios e os trabalhadores viviam na miséria, explorados pelos membros da igreja em nobre. Uau! E aí, fechamos? Galerinha do sexto ano, aquele abração do Sr. Roberto, foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!